Confesso a você que eu estou muito feliz com Jesus, porque Ele tem nos guardado, nos protegido e livrado a nossa vida de todo perigo. E poder estar aqui para levar essa mensagem da parte de Deus ao seu coração. E creio eu, amado, que Deus vai falar com você através desta mensagem. Eu quero nessa noite falar com os amados irmãos sobre a verdadeira mensagem do Evangelho. Qual é, querido, a mensagem verdadeira do Evangelho? Para nós meditarmos dessa palavra, vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra registrado em Romanos. Romanos, capítulo 1, nós estaremos lendo apenas o versículo de número 16, que nos diz assim: Romanos, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Somente este versículo que eu quero estar deixando para os irmãos nesta oportunidade. Pois bem, nesse texto, amado, Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. E por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque Paulo entendia qual era a verdadeira mensagem do Evangelho. Eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que Deus ministrou ao meu coração sobre o Evangelho. Primeiro, a primeira verdade que Deus ministrou ao meu coração sobre a verdadeira mensagem do Evangelho. A verdadeira mensagem do Evangelho, amados, em primeiro lugar, é que o Evangelho, ele possui uma mensagem que cura. Eu poderia dizer aqui, como exemplo, João capítulo 8, aquela mulher que foi flagrada em próprio ato de adultério. As pessoas que presenciaram aquele ato, amado, pegaram aquela mulher, querido, e levaram ela para Jesus como um objeto. Jogou aquela mulher aos pés do Senhor Jesus para que ele pudesse agora dar a sentença para ele. Que, na verdade, as pessoas que levaram aquela mulher para Jesus, ele não queria a restauração daquela mulher. Era como se fosse mais ou menos uma pegadinha que ele estava fazendo com Jesus. Se ele mandar apedrejar esta mulher, nós iremos culpá-lo de assassinato, porque ele mandou matar alguém. Mas se ele não condenar essa mulher, não mandar essa mulher, nós vamos condená-lo de transgredir a lei de Moisés. E Jesus, sabendo do intuito que estava no coração daqueles homens, falaram para ele: quem não tiver a primeira pedra, pode atirar. Se você não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu, amados? Foi saindo um por um. E quando chegou no final, Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Sabe qual foi a resposta dela? Nenhum. Todos foram embora. Sabe o que Jesus disse? Eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Jesus ali, irmão, ele restaurou aquela mulher que já estava ferida, aquela mulher que já estava machucada, aquela mulher que já estava, queridos e amados irmãos, toda moída pela perseguição, pelos problemas da vida que ela enfrentava. Jesus não precisou, amados, dar um sermão duro, um sermão implacável naquela mulher, porque ela já estava ferida, ela já estava machucada, ela já estava moída pelas lutas, dificuldades e lutas desta vida. Sabe o que eu aprendo aqui, amados irmãos? Que a palavra de Jesus restaurou aquela mulher. A palavra de Jesus curou aquela mulher. Queridos, quantas vezes nós também não estamos assim?
estamos machucados pelas dificuldades, machucados pela luta, machucados pelos problemas que nós enfrentamos dia a dia. Mas ao encontrar-se com Jesus, quando o Evangelho entra no nosso coração, quando o Evangelho entra na nossa mente, amado, o Evangelho ele consegue curar o nosso interior. Interessante que ele cura, amado, é de dentro para fora. O Evangelho cura a nossa alma lá de dentro, aonde a medicina não consegue chegar, aonde nenhum remédio forte, nenhum medicamento forte da indústria farmacêutica consegue chegar. Mas o poder do Evangelho consegue entrar lá dentro da nossa alma e trazer aquela cura que nós precisamos para a nossa alma. Portanto, amados irmãos, em primeiro lugar, o Evangelho possui uma mensagem que cura. Mas, em segundo lugar, amados irmãos, o Evangelho também possui uma mensagem que restaura. O Evangelho não só cura, como ele restaura. Eu poderia aqui dar um exemplo em João capítulo 21 sobre a restauração de Pedro. Pedro, amados, negou Jesus 3 vezes. 3 vezes aquele homem negou o seu mestre. Aquele homem que ele andou com ele caminhou com ele aprendeu os ensinamentos dele. E de repente Pedro, então, amados irmãos, nega o seu mestre 3 vezes. Mas lá na frente, amados irmãos, quando Pedro se dá a encontrar com o Senhor Jesus, Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, amado, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, amados irmãos, entendeu a mensagem de Jesus e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, amados irmãos, Jesus disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, amado, a culpa de Pedro foi retirada. Toda a culpa de Pedro foi tirada pelo amor que Jesus derramou sobre a vida de Pedro naquele momento. Ou seja, naquela hora, amado, Pedro foi restaurado. Aquele Pedro que outrora negou Jesus, aquele Pedro que outrora chegou até a dizer, olha, a praguejar, eu não conheço este homem, eu não sei quem é este homem, eu não sei de quem você está falando. Mas quando Jesus encontra com Pedro, aquelas palavras de Jesus entrou no coração de Pedro. Aquelas palavras de Jesus entrou na mente de Pedro, que Pedro ali foi restaurado. Toda a culpa de Pedro foi jogada para fora. Amados irmãos, o Evangelho possui essa mensagem, uma mensagem que restaura a nossa vida. Às vezes, amados, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. Nós enfrentamos situações da nossa vida que só mesmo o poder do Evangelho para tirar de nós toda a culpa, para tirar de nós todo o espírito de complexo de inferioridade. E ao encontrar com este Evangelho, ele consegue restaurar a nossa vida, restaurar toda a nossa vida de intimidade, de comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria que nesta noite, nesta oportunidade, você que me acompanha, amados irmãos, que possa deixar que o Evangelho entre naquele local onde ninguém pode entrar, para que ele possa tirar toda a culpa, todo o complexo de inferioridade, tirar todo espírito, amados irmãos, que vem jogando você para baixo. Jesus Cristo quer nesta noite colocar você de pé. Colocar você de pé. Porque o poder do Evangelho tem essa capacidade de restaurar a vida do homem. Mas, amados irmãos, em terceiro lugar, o Evangelho possui ainda uma terceira mensagem.
O Evangelho possui, amados, uma mensagem que liberta. Vocês lembram lá de Marcos, capítulo 5, aquele endemoniado de Gadara, né, da cidade de Gadareno? Amados irmãos, aquele endemoniado vivia nos sepulcros. A Bíblia diz que ele vivia nos cemitérios, amarrados com cordas, cadeias, grilhões, algemas. E diz a Bíblia que ele possuía uma força excomunal, que nada segurava aquele homem, não tinha cordas, não tinha cadeias. Ninguém conseguia, amado, deter aquele homem, vivendo longe da família, longe da sociedade, em cemitério, junto com túmulos, com sepulcros. Ah, amados irmãos, mas quando Jesus chegou, quando o Evangelho entrou no coração daquele homem, quando o Evangelho confrontou a vida que aquele homem vivia, amados irmãos, diz a Bíblia que o Senhor Jesus libertou aquele homem, amados irmãos. Todos os demônios, que eram legiões, tiveram que ir embora. As cadeias saíram. As correntes caíram, porque o poder do Evangelho trouxe libertação para a vida daquele homem. E eu começo a imaginar, querido, que aquele homem agora, sem cordas, sem algemas, sem cadeias nenhuma, saindo para a tua casa, em perfeito estado de juízo, a sociedade contemplando naquele momento o poder do Evangelho, o poder de Jesus sobre os demônios. Naquela hora, Jesus dá àquele homem a dignidade. Jesus devolve àquele homem a dignidade de viver novamente em família. A dignidade de viver novamente em sociedade. Quem é que pode fazer isso? Só o poder do Evangelho. Só o poder do Evangelho devolve a uma prostituta uma vida digna. Devolve a um assassino uma vida digna. Só o Evangelho devolve o ser humano da pior qualidade que você imaginar. Pode devolver a ele, queridos, uma vida digna, honrada, ao lado de sua família e de toda a sociedade. Só o Evangelho possui este poder. Mas, amados irmãos, em quarto lugar eu tenho aqui um quarto poder, uma quarta característica da mensagem que o Evangelho possui. O Evangelho possui, amados, também uma mensagem que confronta. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O Evangelho te confronta. O Evangelho me confronta a não fazer amizade com o mundo. Olha o que o texto diz. Adúlteros, adúlteras. Qualquer pessoa que vive no adultério, qualquer homem ou mulher que tem essa prática de vida, qualquer homem ou mulher que está tendo amizade com o mundo, tendo relações íntimas com o mundo, a Bíblia diz que ele constitui-se inimigo de Deus. E eu quero dizer para você desta noite, nós não podemos ter nenhum tipo de amizade profunda com o mundo. Música mundana, programas pornográficos, programas de televisão que impedem a nossa comunhão com Deus, a nossa fala, o nosso diálogo. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida diferente. O Evangelho confronta, queridos, que tipo de cristianismo você tem vivido. Que tipo de cristianismo que eu tenho vivido. O Evangelho me confronta a ter uma vida, queridos, de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida, queridos,
que eu possa viver cheia do Espírito Santo de Deus. O Evangelho me confronta. E eu quero, nesta oportunidade, perguntar a você: que tipo de vida você tem vivido? Como é o seu estilo de vida? A sua comunhão com Deus? O teu momento de oração? O teu momento de leitura? O teu momento, querido, de estar sós com este Deus? O Evangelho me confronta. O Evangelho te confronta. Para que eu e você, queridos, possamos ter uma vida separada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados, o Evangelho possui essa mensagem. Uma mensagem que confronta o nosso cristianismo, a nossa vida. Mas, amados irmãos, em quinto lugar, qual é a quinta mensagem do Evangelho? É que o Evangelho possui também, amados, uma mensagem que é sem fronteiras. Nesse próprio texto que eu li, Paulo disse: o Evangelho é poder tanto para os gregos e também para o judeu. Ou seja, é para o judeu e também para os gregos. Ou seja, o Evangelho, amados irmãos, ele é para todos. Com a mesma intensidade que Deus ama os africanos, Deus ama também os chilenos. Com a mesma intensidade que Deus ama os americanos, Deus ama também os brasileiros. Com a mesma intensidade que Deus ama os brasileiros, Deus ama também o chinês. Ou seja, o Evangelho, ele é para todos. É para o mundo inteiro. Portanto, Jesus diz em João 3,16... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho, amados irmãos, é para aquele que recebe, aquele que abre o coração e deixa Jesus entrar. É para este que é o Evangelho. O Evangelho é para o chinês, é para o chileno, é para o cubano, é para o brasileiro, é para o africano, é para o americano, enfim, o Evangelho é para todos. O Deus deseja salvar a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito. Portanto, o Evangelho, amados, possui esta mensagem. Uma mensagem sem fronteiras. Uma mensagem que é para o mundo inteiro. Portanto, você que está ouvindo esta palavra, eu quero dizer para você: Jesus te ama. Jesus quer restaurar a tua vida. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. O Senhor tem uma mensagem de fé, uma mensagem para mudar a tua vida, mudar a tua família, mudar a tua casa. Deixa este Jesus fazer parte da tua vida, no nome de Jesus. Só o Evangelho possui esta mensagem, uma mensagem que abrange toda a raça humana. Não importa tribos, línguas, povos, nações, etnia, todos. Essa mensagem precisa alcançar o mundo inteiro. Mas, amados irmãos, em sexto lugar, qual é a sexta mensagem que o Evangelho possui? O Evangelho possui, amados irmãos, uma mensagem que prepara o homem, a mulher, o ser humano para morar no céu. Como é que o Evangelho prepara, amados irmãos? Se a pessoa, ao aceitar o Senhor Jesus, amado, ele deixa a bebida, ele deixa as drogas, ele deixa o adultério, ele deixa a fornicação, ele deixa a mentira, ele deixa as palavras de baixo escalão, ou seja, o Evangelho vai podando, o Evangelho vai tirando tudo aquilo que vem impedindo a pessoa ter uma comunhão com Deus, que vai impedindo a pessoa de ser preparada para o céu. O Evangelho, amados irmãos, ele vai preparando tudo aquilo que está na tua vida. O Evangelho vai podando a sua fala,
o seu pensamento, o seu comportamento. Querido, o Evangelho possui uma profundidade tão grande que o camarada vivia lá no mundo da bebida e das drogas. Mas quando o Evangelho entra na vida dele, amados irmãos, ele passa a ter uma vida nova. Ele passa a ter um novo viver. Trata melhor a família. Trata melhor a esposa. Trata melhor os filhos e vice-versa a mulher. Trata melhor o esposo. Trata melhor os filhos. Ou seja, amados, quando encontra com Jesus, o Evangelho vai então modificando, vai reparando, o Evangelho vai podando, vai tirando, querido. O Evangelho vai modificando toda a vida da pessoa, que dia após dia que vai passando, amado, ele começa a ser uma pessoa diferente. Era mau pagador, agora é bom pagador. Era um mentiroso, agora é um homem de palavra. Era um homem que vivia no adultério, agora é um homem fiel. Fiel à esposa, fiel aos filhos. Ou seja, o Evangelho possui esta mensagem que vai preparando o homem para morar no céu. Mas, queridos, em sétimo lugar, o Evangelho também possui uma mensagem, queridos, que nos dá uma alegria, um gozo, que não depende de circunstâncias desta vida. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Que nesta terra, a gente é feliz assim. Você tem um bom carro, você está feliz. Você está bem empregado, você está feliz. Está bem casado, uma família abençoada, uma família bonita, a pessoa é feliz. Tem uma conta gorda no banco, a pessoa está feliz. Mas o Evangelho possui uma mensagem que nos dá uma alegria, um gozo, que não depende dessas coisas. A pessoa mora, irmão, num lugar difícil acesso, longe das coisas, longe de um supermercado, longe de uma padaria. Você vai visitar essa pessoa, ela está cantando, alegre, glorificando a Deus. A pessoa não tem um bom emprego e mesmo assim é feliz. Mesmo assim é uma pessoa alegre. Sabe por quê, amados irmãos? Porque este gozo, esta alegria é promovido não por coisas, mas esse gozo, essa felicidade do Evangelho, a presença de Jesus, amado, traz uma felicidade tão grande, que não consigo achar uma palavra no vernáculo do nosso português para tentar descrever o gozo e a felicidade e a alegria que este Evangelho produz em nós, que este Evangelho traz na nossa vida, que este Evangelho gera no coração do homem e de uma mulher. Ah, amados irmãos, quando eu leio a história do apóstolo Paulo, que estava preso, amados irmãos, e de repente eles começaram a cantar, eles começaram a adorar dentro daquela cadeia. Diz a Bíblia que veio um terremoto, moveu aquela cadeia, moveu aquele local, que as portas foram abertas, as cadeias foram abertas. Onde é que Paulo estava, Paulo e Silas? Lá na cadeia. Mas estavam presos, amarrados, sentindo dores dos açoites, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de lastimar-se contra Deus, eles começaram a adorar, eles começaram a exaltar ao Senhor, eles começaram a glorificar ao Senhor. E eu fico, amado, conjecturando comigo que Deus lá do trono, olhando para a terra e olhando aqueles dois, eu não suporto ver os meus filhos naquela situação me adorando. O coração de Deus foi quebrantado naquele momento. Que Deus derramou a sua glória, derramou a sua unção, derramou o teu poder. Querido, que as cadeias não suportaram o poder que foi derramado sobre aqueles homens. Eles estavam presos, mas não estavam tristes. Estavam algemados, mas não estavam cabisbaixos. Sabe por quê? Só o poder do Evangelho faz isso, irmão. Só o poder do Evangelho nos dá uma alegria, nos dá um gozo, nos dá uma satisfação, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Eu quero dizer para você nesta noite,
Deus quer dar essa felicidade a você. Deus quer dar essa alegria a você. Deus quer dar este gozo a você. Eu te convido nessa noite a você abrir o seu coração, a deixar que este Jesus faça parte da tua vida. Que este Jesus faça parte da história da tua vida, para que você possa usufruir dessa alegria, desse gozo gerado pelo poder do Evangelho. Mas, amados irmãos, em oitavo lugar, o Evangelho possui também uma mensagem de garantia. Que garantia é essa? Nos dá uma garantia, amados, da nossa entrada no céu. Eu sirvo a Deus, amados, não é para ficar aqui nessa terra a vida toda, não. O projeto de Deus para Israel não era ficar aquele tempo todo no deserto. O projeto de Deus para Israel, irmãos, era Canaã. Mas o pecado paralisou os projetos daquelas pessoas. O pecado neutralizou aquele pessoal chegar em Canaã o mais rápido possível. Eu quero dizer para você que esse evangelho me dá essa garantia. Olha o que está escrito em João 14, versículo 1. Palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou para o Pai preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei. Para onde quer que eu esteja, estejai vós também. Palavras de Jesus, amado. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus. O Evangelho, querido, possui essa mensagem que me dá uma garantia que quando eu partir desta vida, querido, eu vou morar com Jesus. O Evangelho me garante, querido, que o Senhor Jesus foi preparar lugar. Alabaxu de canta labanaia. Ele está preparando lugar para você. Ele está preparando lugar para a tua família. Ele está preparando lugar para os teus filhos. Foi preparar lugar para mim, para a minha família. Ah, amados irmãos, o Evangelho me dá uma certeza, uma garantia, querido, que a qualquer momento eu vou morar com Ele para sempre na glória. O Evangelho me dá uma garantia, amados irmãos, que eu vou entrar no céu. Ele, o Senhor Jesus, está me aguardando nas mansões celestiais, na Canaã celestial. Mas, amados irmãos, em nono lugar, o Evangelho também possui, querido, uma mensagem que me dá uma confiança, me dá uma certeza. Ô, irmão, isso aqui, o que eu vou falar agora é profundo demais. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O Evangelho, querido, me dá uma certeza. O Evangelho me dá uma confiança que um dia, eu verei Jesus como Ele é. Essa é a mensagem mais sublime do Evangelho, irmão. É a mensagem mais profunda do Evangelho. Poder encontrar com Jesus. Poder contemplar nas tuas mãos as marcas dos cravos. Poder contemplar nas tuas mãos as marcas, queridos. Os açoites, queridos. Poder contemplar Jesus, as marcas das coroas de espinho. Poder estar lado a lado, frente a frente com Ele. Ah, querido irmão, eu começo a colocar no meu coração um gozo, uma alegria, uma felicidade muito grande. Que eu não consigo dissertar, achar uma palavra, achar uma frase, para dizer a felicidade tão grande que nós teremos e poder encontrar com o Senhor Jesus frente a frente. Querido, há uma música que foi escrita pelo pastor Josias Medeiros, intitulada O Rosto de Cristo. Foi gravada por muitos cantores. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar, amados irmãos,
aleluia, verei Jesus como ele é. Eu creio que você já deve ter ouvido alguém cantar essa música. E me traz uma felicidade, me traz um gozo, me traz uma alegria de saber que eu, pastor Roberto Carlos, um dia vou estar lado a lado, frente a frente com ele. O Evangelho de Cristo possui esta mensagem que me dá esta confiança de conhecer Jesus como ele é. É muito bom, amados, conhecer o apóstolo Paulo. É muito bom conhecer o apóstolo Pedro. É muito bom conhecer Marcos, Mateus, João. É muito bom conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Mas acima de tudo isso, irmão, o melhor de tudo é conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que foi trespassado por mim e por você. Nós teremos, queridos, a certeza que um dia veremos ele como ele é. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero, amados irmãos, agora fechar a minha palavra nesta noite, dizendo para você, em último lugar, 10º e último lugar, o Evangelho possui uma mensagem, amados irmãos, que está no texto que eu li. O apóstolo Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder de Deus. O Evangelho, amados irmãos, ele é tudo isso que eu falei aqui, mas ele, acima de tudo isso, querido, o Evangelho, ele é poder de Deus. É o poder que cura, o poder que restaura, o poder que salva, o poder que prepara o homem. O Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo. A palavra Jesus, ela emana da própria sua palavra, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com ele, o Verbo era Deus, porque o Evangelho é o próprio Cristo, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego. Muito obrigado, querido, por esta oportunidade que Deus me dá de estar com você nesta noite, levando esta mensagem, levando esta palavra. Que Deus, querido, fale profundamente no seu coração, na tua casa, na tua família, através dessa palavra. Que Deus te abençoe ricamente a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.